Comandante ucraniano explica o que acontecerá se a cidade de Chazov Yar for tomada pela Rússia. A tomada da cidade de Chazov Yar permitirá que o exército russo desenvolva a ofensiva mais ativamente, disse o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Mikhail Onufer, citado pelo portal ucraniano Strana UA. Ao tomar esta elevação, o adversário será capaz de operar a partir de lá, puxará para mais perto seus sistemas antiaéreos, conseguirá esconder os equipamentos entre as casas. Lá existem construções elevadas, já nós, pelo contrário, seremos forçados a retirar nossas armas. Chazov Yar será para eles o ponto de partida para atacarem Konstantinovka, disse o militar ucraniano. O comandante acrescentou que, se o exército russo capturar essa povoação, o conflito entrará na fase de posicionamento, o que é extremamente desvantajoso para as forças armadas da Ucrânia, incapazes de se estabelecer nas vilas, uma vez que lá não há edifícios onde se possa manter com sucesso a linha de defesa. Anteriormente, o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Syrskyi, reclamou da difícil situação de suas tropas na linha do fronte. Segundo ele, a Rússia tem uma vantagem significativa e ataca ativamente ao longo de toda a linha de contato, o que leva a sucessos táticos. Como os pontos mais tensos, ele nomeou as povoações de Ivanovskoye, Chazov Yar, na direção de Kramatorsk, na República Popular de Donetsk. Oposição da França critica Macron por suas palavras sobre as armas nucleares do país. Membros de vários partidos atacaram as declarações do presidente francês que defendeu o compartilhamento das armas nucleares francesas com a União Europeia. A oposição francesa criticou o presidente do país por suas palavras sobre o possível uso de armas nucleares francesas para defender a União Europeia. Recentemente, durante um discurso em Suborne sobre o futuro da Europa, Emmanuel Macron afirmou que a União Europeia precisa de uma estratégia de defesa comum e que as armas nucleares francesas podem ser um componente fundamental. Segundo ele, tal proporcionaria as garantias de segurança que a Europa espera e também permitiria ter relações de vizinhança com a Rússia. No entanto, suas declarações são criticadas por todos os partidos políticos. Não é apropriado que o chefe do Estado diga tais coisas. Macron diz que quer iniciar discussões sobre o compartilhamento de armas nucleares com países europeus. Isso é extremamente sério porque toca na questão da soberania francesa, disse no domingo François Xavier Bellamy, líder da lista do Partido Republicano para as eleições do Parlamento Europeu, ao canal francês CNews. Thierry Mariani, um eurodeputado do Partido Reagrupamento Nacional de Marine Le Pen, afirmou no domingo que Macron se tornou uma ameaça à nação. As armas nucleares serão seguidas pelo lugar da França como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, que também será dado à União Europeia. Macron está se tornando uma ameaça à nação, escreveu o político na rede social X. Enquanto isso, o partido de esquerda francês, em submissa, apontou que o chefe de Estado desferiu outro golpe na credibilidade das armas nucleares francesas. Ele está juntando tudo em uma única pilha. Compartilhar armas nucleares, pergunta. Perder nossa soberania, pergunta. Essa decisão não pertence ao presidente, mas ao povo. Mathilde Panot, líder da facção da LFI na Assembleia Nacional Francesa, referiu na rádio RTL que ela não acredita em um guarda-chuva nuclear comum da União Europeia. Não recorremos ao uso de armas nucleares por causa de outro país, disse ela, chamando as propostas de Macron de loucura e irresponsabilidade, pois aumenta o risco de guerra nuclear na Europa. Bastien Lachaude, deputado do LFI, também notou no X que Macron quer abandonar a doutrina de dissuasão nuclear francesa. Por sua vez, Florian Philippot, o chefe do Partido dos Patriotas, chamou Macron de traidor no X, lembrando no domingo as palavras do general Charles de Gaulle, que foi o presidente da França entre 1944 e 1946, bem como entre 1959 e 1969. De Gaulle argumentou que, em 1959, a defesa da França deve ser francesa, é essencial que a defesa seja nossa,
que a França se defenda por si e à sua maneira. Se fosse de outra forma, se admitisse durante muito tempo que a defesa da França deixou de estar no quadro nacional e que se confundiu, ou se fundiu com outra coisa, não seria possível mantermos um Estado no nosso país. O guarda-chuva antiaéreo sobre a Ucrânia está ficando cada vez mais desgastado, diz general polonês. O ex-vice-ministro da Defesa da Polônia, general Waldemar Skizik, declarou que o guarda-chuva antiaéreo sobre a Ucrânia está se tornando cada vez mais desgastado. O problema com a falta de mísseis para sistemas de defesa antiaérea dos ucranianos consiste naquilo que o guarda-chuva nuclear, que o guarda-chuva antiaéreo sobre a Ucrânia, que era muito eficaz até recentemente, está ficando cada vez mais desgastado. Como resultado, a defesa antiaérea ucraniana não é capaz de derrubar todos os mísseis inimigos, aeronaves e todos os drones inimigos, disse o general polonês em uma entrevista ao portal Delphi. Recentemente, o jornal Financial Times observou que os aliados da União Europeia e da OTAN estão pressionando fortemente a Grécia e a Espanha para fornecer à Ucrânia sistemas de defesa aérea. Neste mês, Kiev solicitou 7 sistemas adicionais de defesa aérea Patriot. Entretanto, apenas a Alemanha anunciou o fornecimento de um sistema. Por sua vez, Moscou afirmou repetidamente que a assistência militar ocidental não augura nada de bom para a Ucrânia, apenas prolonga o conflito, e que qualquer carregamento de armas se torna um alvo legítimo para o exército russo. Especialista aponta fatores que podem abrandar os grandes planos hipersônicos do Reino Unido. Cerca de uma dúzia de países estão trabalhando em tecnologia de mísseis hipersônicos, mas apenas alguns são capazes de produzir projéteis hipersônicos manobráveis. O Reino Unido terá que superar uma série de problemas científicos fundamentais antes que possa se tornar uma potência hipersônica. O financiamento é apenas parte da equação, diz o especialista russo em mísseis Dmitry Drozdenko. Fontes relataram ao jornal britânico The Telegraph que o Ministério da Defesa do Reino Unido está coordenando o desenvolvimento de um novo míssil de cruzeiro hipersônico totalmente britânico, com a capacidade de acelerar a velocidade acima de Mach 5, 6.125 km/h, o limiar da velocidade hipersônica. Espera-se que a iniciativa de até 1 bilhão consiga produzir esses projetos para o Exército até o ano de 2030. O projeto foi aprovado pelo governo como parte de uma revisão de defesa de 75 bilhões. Informa-se que o projeto está em estágio inicial de desenvolvimento, ainda sem decisão sobre se o míssil será de lançamento terrestre, marítimo ou aéreo. As fontes elaboraram que os materiais de fabricação nacional que poderiam suportar o calor extremo gerado por projéteis voando e manobrando em velocidades extremamente altas, uma marca da verdadeira capacidade hipersônica, não existem e devem ser criados a partir do zero. O Reino Unido terá dificuldades em colocar em prática seu míssil de cruzeiro hipersônico pelo prazo autoimposto do Ministério da Defesa, com os cientistas britânicos precisando primeiro resolver uma extensa série de problemas científicos fundamentais que a União Soviética e a Rússia levaram décadas para resolver, disse Dmitry Drozdenko, um renomado analista militar russo especialista em mísseis. Basicamente, os objetos que voam em velocidades hipersônicas se movem em uma nuvem de plasma, e o plasma é o quarto estado da matéria que não transmite sinais de rádio e se comporta de forma diferente em comparação com outros estados físicos, disse Drozdenko. Ou seja, para superar esses fenômenos físicos e aprender a usá-los, seria necessário ter um conhecimento científico fundamental no campo da física dos corpos, da dinâmica da física e de ciências dos materiais. Isso implica não alguns engenheiros de projetos, computadores ou bilhões em financiamento, mas cientistas que trabalham em universidades e institutos, enfatizou Drozdenko. Não é por acaso que a Rússia foi o primeiro país do mundo a desenvolver armamento hipersônico, observou o especialista apontando para o conhecimento acumulado em física de plasma durante a Guerra Fria. Os americanos têm bons cientistas, mas simplesmente não atingiram esse nível, ressaltou Drozdenko, acrescentando que, no que diz respeito ao Reino Unido, seu nível de competência nesta área é ainda menor que o dos americanos. O importante é a capacidade de manobra. Acelerar um míssil ou aeronave à velocidade de Mach 5 ou acima é uma coisa, mas o principal problema é a plataforma ser capaz de manobrar em voo. Essa é a verdadeira medida padrão de um míssil hipersônico, observou o especialista em mísseis. Um certo fetiche existe em torno das armas hipersônicas hoje. A tarefa não é obter um projeto voando a velocidades hipersônicas. Um projeto de tanque voa a velocidade hipersônica no momento em que sai do cano do canhão do ataque. Do canhão do tanque. Qualquer veículo que reentre na atmosfera a partir do espaço está voando, está viajando a velocidade hipersônica.
Esse não é o problema. A questão não é voar a essa velocidade, mas ser capaz de manobrar nessa velocidade, enfatizou. Caso contrário, se um míssil voando a velocidades hipersônicas é capaz de voar apenas em trajetórias aerobalísticas, ele permanecerá previsível e incapaz de manobrar para contornar as defesas aéreas inimigas. Polônia deveria colocar minas terrestres na fronteira com a Rússia, de general. O ex-vice-ministro da Defesa da Polônia, general Waldemar Skarżyk-Kizak, afirmou que é necessário colocar campos minados e construir fortificações na fronteira da Polônia com a Rússia, em Kaliningrado e com Belarus. A experiência da Ucrânia mostra que o conhecimento de como construir fortificações, posições defensivas, campos minados para deter o inimigo é novamente relevante, afirmou o general em entrevista ao portal Delphi. Acredito que as fronteiras da Polônia e da Lituânia com a Rússia precisam de ser reforçadas com camadas de campos minados agora, em tempos de paz. Em tempos de guerra, pode ser tarde demais para construir fortificações nas zonas fronteiriças. Ao mesmo tempo, o general polonês enfatizou de que não há ameaça de uma guerra em grande escala na Europa. No entanto, precisamos de nos preparar, criar uma força armada composta por soldados bem armados e motivados. Se formos fortes, nenhuma guerra irá eclodir, disse ele. A Polônia tem se utilizado de um discurso russofóbico para incrementar seus gastos em defesa. Recentemente, o presidente polonês Andrzej Duda afirmou que está aberto a receber armas nucleares da OTAN. O presidente russo Vladimir Putin, em entrevista ao jornalista americano Tucker Carlson, explicou detalhadamente que Moscou não vai atacar os países da OTAN e que isso não faz sentido. O líder russo observou que os políticos ocidentais intimidam regularmente as suas populações com a ameaça russa imaginária, a fim de desviar a atenção dos problemas internos, mas as pessoas inteligentes compreendem perfeitamente que isso é a farsa. Putin acrescentou que os países ocidentais começaram a compreender que a derrota estratégica da Rússia no conflito na Ucrânia é impossível. Por isso, devem pensar nos seus próximos passos, enquanto a Federação da Rússia está pronta para o diálogo. Irã desenvolve drone suicida para operações terrestres inspirado no Lancet da Rússia. O veículo aéreo não tripulado pode ter um alcance de 40 km e é usado como arma de contra-emboscada. Outros drones suicidas construídos por Teherã incluem o Shahed 131 e o Shahed 136. O Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica criou um drone suicida que deverá aumentar significativamente a capacidade de combate de suas tropas terrestres, informou no domingo a agência iraniana Tasnim. Equipado com sistemas eletroópticos e uma ogiva, o drone suicida, também chamado de munição vagante, é amplamente utilizado em guerra terrestre. Esses drones ficam à espreita em uma área específica até que um alvo seja localizado. Devido ao seu pequeno tamanho, tais drones podem ser transportados pelas tropas terrestres, empregados em vários tipos de operações e são amplamente utilizados em operações de contra-emboscada. O drone deve ter uma autonomia de voo de 30 a 60 minutos e transportar uma carga útil de 3 a 6 kg e um alcance de 40 km e é inspirado no drone Lancet russo. O Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica fez um grande investimento no desenvolvimento de drones suicidas nos últimos anos. Alguns exemplos de drones suicidas avançados incluem o Shahed 131 e o Shahed 136, que foram empregados em vários exercícios militares do Irã. Estados Unidos cercam China com bases militares para cortar acesso ao oceano em cenário de conflito, de jornal. A retórica de Washington sobre o respeito do princípio de uma só China que nega a independência de Taiwan é frequentemente minada por sentimentos anti-China expressos pelos líderes políticos dos Estados Unidos. Pacotes de ajuda multibilionários para Taiwan e esforços militares desestabilizando a segurança da região. Os Estados Unidos estão construindo bases militares perto da China para extrair as capacidades navais chinesas para fora do Pacífico se um conflito regional eclodir, informou o The New York Times citando estrategistas militares chineses anônimos. Os esforços dos Estados Unidos visam manter as forças navais da China por trás da primeira cadeia de ilhas próximas à Ásia continental que vão de Okinawa, do Japão, a Taiwan, às Filipinas, avança o artigo. Os acordos militares existentes entre os Estados Unidos e as Filipinas desempenham um papel particular no plano. O Pentágono, tendo obtido acesso a vários aeródromos e bases navais nas Filipinas, agora tem menos necessidade de porta-aviões que poderiam ser alvo de mísseis de longo alcance e submarinos da China em tempos de guerra.
O jornal aponta que as forças de autodefesa do Japão receberam cerca de 400 mísseis de cruzeiro Tomahawk, com seus modelos mais avançados, capazes de atacar navios e alvos terrestres a mais de 1.850 km de distância. A Marinha dos Estados Unidos também plantou um novo regimento do Corpo de Fuzileiros Navais em Okinawa, que é projetado para lutar a partir de pequenas ilhas e destruir navios no mar. Comentando o equilíbrio de forças entre os Estados Unidos e a China, o novo comandante do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos observou que os Estados Unidos ficam atrás da China quando se trata de produção militar. Mas nossa trajetória ainda não é uma trajetória que corresponde ao nosso adversário. Nossos adversários estão construindo mais capacidades, estão construindo mais navios de guerra por ano do que nós, disse o almirante Samuel Paparo Júnior ao jornal. Israelense Elite Systems ganha licitação bilionária de obuseiros do Exército. A empresa israelense Elbit Systems, com seu modelo Atmos, foi a vencedora da licitação de compra de obuseiros autopropulsados sobre rodas do Exército Brasileiro. Dentro do programa Obtenção da Capacidade Operacional Plena do Exército, a compra será financiada com recursos do novo PAC e terá um valor estimado em 180 milhões, mais uma margem de 15% a 20% para treinamento pessoal. É esperado que a Elbit Systems assine o contrato para a entrega do lote de amostra em 7 de maio, no Salão de Honra da Chefia de Material do Comando Logístico em Brasília. O Exército Brasileiro divulgou não só o resultado, mas a classificação de cada um dos 4 finalistas. Foram julgados aspectos técnicos, comerciais, de suporte logístico inicial, integrado e offset. As empresas participantes receberam do Exército suas notas em cada uma das áreas analisadas. As posições foram Atmos, Elbit Systems, Suzana 2, Constructa, Excalibur, Caesar, Nexter, KNDS e SH-15 Norinco. Durante o processo de licitação, o Exército Brasileiro já havia afirmado que os atuais divergências entre o governo federal e o governo israelense não influenciariam na sua decisão. No entanto, nos últimos dias, os deputados do PT, PDT, PSOL e PCdoB têm pressionado pela anulação de todos os contratos de defesa com Israel, incluindo a compra de obuseiros. A operação em Rafah se aproxima. Netanyahu vai desafiar as advertências de Biden? Pergunta. Israel está se preparando para a invasão de Rafah, que Tel Aviv chama de último reduto Hamas. A operação poderá desencadear uma nova onda de violência escalada na faixa de Gaza e provocar vítimas massivas. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou nesta segunda-feira, 29 de 4 de 2024, que Washington ainda não viu o plano de Tel Aviv para garantir a segurança dos civis palestinos durante a operação em Rafah. Dissemos claramente, e já há algum tempo, sobre Rafah, que na ausência de um plano para garantir que os civis não serão feridos, não podemos apoiar uma grande operação militar em Rafah, disse Blinken, durante um painel do Fórum Econômico Mundial, nesta segunda-feira. E ainda não vimos um plano que nos dê confiança de que os civis possam ser efetivamente protegidos. No entanto, os preparativos para a operação israelense seguem a todo vapor. O Queen's Institute for Responsible Statecraft se referiu a novas imagens de satélite que parecem mostrar as forças israelenses modernizando 2 pontos militares avançados no centro de Gaza. O exército de Israel procura consolidar o controle do chamado corredor Netzarim, que vai do leste a oeste, desde a fronteira Gaza-Israel, até o mar Mediterrâneo, que separa de fato o norte e o sul de Gaza. O corredor atravessa um vale fluvial que também serve como barreira natural entre as duas partes de Gaza. É também a parte mais estreita da faixa, o que torna relativamente fácil de controlar. O Times of Israel informou que o exército israelense pode enviar 2 brigadas adicionais para o corredor Netzarim para o ataque planejado a Rafah. O jornal explicou que o corredor estratégico permite ao exército israelense realizar ataques em ambas as partes de Gaza e reforçar o controle sobre os movimentos dos refugiados palestinos. As autoridades israelenses afirmaram repetidamente que, se tomar Rafah, que se acredita ser o último reduto Hamas, a vitória na guerra de Gaza seria impossível. Apesar de fornecer novas armas a Tel Aviv, a administração Biden parece estar apreensiva com o potencial operação em Rafah do exército israelense.
A invasão israelense de Rafah pode agravar ainda mais as tensões na região e levar às novas escaladas por parte do Hezbollah e do governo liderado por Alam no Iêmen, que apoiam a Palestina. A escalada em Gaza também pode aumentar o sentimento anti-Israel nos Estados Unidos, onde ocorrem protestos estudantis massivos nas últimas 2 semanas e prejudicar a chance de reeleição de Biden em novembro. A operação israelense em Rafah também pode atrapalhar os esforços do governo Biden para intermediar a normalização das relações entre Israel e a Arábia Saudita. Um recente artigo de opinião do The New York Times, escrito por Thomas Friedman, alertou que Israel tem uma escolha a fazer: Rafah ou Riad. Os conservadores israelenses pressionam pela continuação da guerra em Gaza até a vitória final. O correspondente do Jerusalem Post, Seth Frantzman, argumentou que a única maneira de chegar a Riad para um acordo de paz é através de Rafah, mas não sem Rafah. Para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, a operação em Rafah faz parte de sua campanha eleitoral. Segundo Haaretz, não está claro se o ataque a Rafah seria apenas um golpe de relações públicas para Netanyahu ou se será lançada uma campanha militar completa. O primeiro-ministro tem um longo histórico de desobediência a ordens e de não acatar os avisos de Washington. Coreia do Norte colocou minas na zona desmilitarizada, diz mídia sul-coreana. Segundo Seul, vizinho norte-coreano tem removido símbolos de reconciliação e cooperação intercoreana nos últimos meses, algo que acontece em mais tensões na península. A Coreia do Norte instalou minas terrestres em uma estrada intercoreana dentro da zona desmilitarizada que separa as duas Coreias, citou nesta segunda-feira a agência sul-coreana ONAP. De acordo com o oficial sul-coreano, foi detectada no final de 2023 a colocação de minas em uma das estradas não pavimentadas dentro da zona desmilitarizada, perto da colina Arrowhead, em Seul, 85 km a nordeste de Seul. Essas vias foram antes vistas como símbolos da reconciliação e cooperação intercoreana. O caminho foi criado sob um acordo militar intercoreano em 2018 para conectar a Coreia do Sul e a Coreia do Norte e ajudar a escavar os restos dos mortos perto da colina durante a Guerra da Coreia, que durou entre 1950 e 1953. Em março deste ano, os militares sul-coreanos também detectaram que Pyongyang estava removendo dezenas de postes de iluminação pública ao longo de 2 estradas. Em janeiro, Kim Jong-un, líder supremo da Coreia do Norte, deu instruções para implementar medidas rigorosas e bloquear todos os canais de comunicação intercoreanos ao longo da fronteira, incluindo um corte na rota terrestre de Gyeonggi para um nível irrecuperável. As tensões entre Pyongyang e Seul aumentaram após a eleição do presidente sul-coreano de direita Yoon Suk-yeol, que assumiu uma posição mais dura contra o vizinho norte-coreano e intensificou manobras militares com os Estados Unidos e o Japão, algo que a Coreia do Norte vê como ameaça. Itália deu mísseis de longo alcance à Ucrânia, diz ministro da Defesa do Reino Unido. O ministro da Defesa britânico declarou que a Itália enviou mísseis Storm Shadow para a Ucrânia, levantando a tampa sobre meses de sigilo em torno do fornecimento de armamento da Itália para Kiev. Grant Shapps fez um anúncio enquanto visitava a fábrica do Reino Unido, onde a fabricante de mísseis MBDA fabrica o Storm Shadow, que tem sido usado pelas forças ucranianas contra alvos russos na Crimeia e em outros lugares. Acho que o Storm Shadow tem sido uma arma extraordinária, disse Shapps ao The Times de Londres. É o Reino Unido, a França e a Itália que posicionam essas armas para uso, especialmente na Crimeia. Essas armas estão fazendo uma diferença muito significativa, disse ele. A Grã-Bretanha já anunciou o envio de Storm Shadows para a Ucrânia, enquanto a França anunciou o envio de sua versão do míssil, conhecida como Scalp EG. Mas a Itália recusou-se, na sua maioria, a fornecer quaisquer detalhes sobre as armas que envia para a Ucrânia e nunca informou o envio do míssil MBDA. Na segunda-feira, o porta-voz do Ministério da Defesa italiano recusou-se a comentar as observações de Shapps quando questionado por um repórter do Defense News. A Itália comprou pela primeira vez o Storm Shadow da empresa europeia de mísseis MBDA em 1999 e recebeu cerca de 200, utilizando-os durante a operação da OTAN na Líbia em 2011. Em janeiro, o parlamento italiano votou a favor de prolongar o fornecimento de armamento à Ucrânia até 2024. Apesar da inquietação entre os eleitores da oposição de alguns partidos no parlamento, até agora, o governo de direita do país manteve em segredo a sua lista de pacotes de armas para a Ucrânia.
Embora tenha planeado enviar mísseis terra Stinger, morteiros, armas antitanque, Milan ou Panzerfaust, metralhadoras pesadas, Browning MG, metralhadoras leves, sistemas para combater dispositivos explosivos improvisados, sistemas de foguete de lançamento múltiplo, obuseiros, veículos PZH-2000. No ano passado, o governo anunciou que enviaria um sistema de defesa aérea SAMP-T em conjunto com a França. Entretanto, entrando em serviço no exército italiano, em 2013, o STAMP-T é um sistema antimíssil tático baseado em caminhão projetado para combater mísseis de cruzeiro, aeronaves tripuladas e não tripuladas em mísseis balísticos táticos. A Itália tem 5 sistemas. Questionando este mês se a Itália responderia aos pedidos ucranianos de outro sistema, dado o aumento dos ataques com mísseis russos na Ucrânia, o ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, foi evasivo, afirmando: estamos a fazer tudo o que podemos para ajudar a Ucrânia e dar respostas através dos instrumentos que temos. Em declarações ao The Times no Reino Unido, Chaps também criticou a Alemanha por se atrasar no envio à Ucrânia do seu místico cruzeiro Taurus. França, Grã-Bretanha e Itália demonstraram que Taurus, Storm Shadow ou Scalp são altamente eficazes, embora tenham oferta limitada. A Alemanha tem muitos disponíveis, portanto, sim, eles deveriam ser absolutamente fornecidos. Isso claramente teria um impacto significativo, disse ele. Raytheon escolhe Sener da Espanha para fabricar peças de interceptadores Patriot. A Raytheon da RTX selecionou o grupo espanhol de engenharia e tecnologia Sener para fabricar um componente-chave do míssil interceptador do sistema de defesa aérea Patriot em suas instalações em Madrid. O contrato anunciado pelas empresas no dia 29 de abril abrange a seção de controle eletromecânico do míssil GNT, uma das opções de interceptador para uma base global de clientes do sistema. A peça fornece controle de direção preciso de alta velocidade para um míssil durante o voo para interceptação, disse o porta-voz da RTX. A decisão da Raytheon de localizar a produção de componentes na Europa segue um contrato com a OTAN, no âmbito do joint venture Comlog, juntamente com o fabricante pan-europeu de mísseis MBDA, para 1.000 missões GMT. O acordo anunciado em janeiro pode valer até 5,6 bilhões. Espera-se que uma mega encomenda impulsione o sistema industrial existente relacionado ao Patriot na Europa, não como a Raytheon e a MBDA cooperam há décadas. Por exemplo, a Comlog expandirá a capacidade de produção e montagem do míssil GNT para incluir a produção do motor do foguete, lançador de propulsão e outros componentes na Alemanha. E a seção de controle da Sener na Espanha, disse o porta-voz. Engenheiros da Sener e da Raytheon trabalharão durante o co-desenvolver o componente de controle do míssil para que a empresa espanhola possa eventualmente produzi-la em suas instalações em 3 cantos de Madrid, de acordo com o comunicado da Raytheon. A conexão da Raytheon com a Espanha é a segunda parceria industrial naquele país relacionada ao Patriot, anunciado nos últimos dias. A Lockheed Martin disse na semana passada que trabalharia com o grupo Weicia, com sede em Madrid, para fabricar cabos e chicotes especializados para o seu míssil PAC-3 MSE, um interceptador Patriot mais novo e mais caro que promete maior capacidade de manobra em voos contra ofertas recebidas. As capacidades de defesa aéreas são muito procuradas na Europa e na Ucrânia, na sequência dos ataques da Rússia às infraestruturas e os centros populacionais ucranianos. O sistema Patriot, em particular, é considerado um produto quente, mais escasso, e a produção é muito procurada. O pacote de ajuda à Ucrânia de Washington abre porta para a destruição da nação, diz o Instituto. O novo pacote de ajuda à Ucrânia tem um convite para o desastre, resultando tanto em desperdício de dinheiro e, ainda mais preocupante, em desperdício de vidas ucranianas, de acordo com George Bibi, colaborador do Queen's Institute for Responsible Statecraft e ex-analista da CIA. O pacote de ajuda de 61 bilhões de dólares poderia sustentar as esperanças de Kiev por mais alguns meses, mas não pode ajudar a Ucrânia a evitar a derrota, argumentou George Bibi, ex-chefe de análise
da Rússia na CIA em seu mais recente artigo de opinião. O analista apontou que, do total anunciado, apenas 14 bilhões serão gastos na aquisição de armas para a Ucrânia, enquanto 8 bilhões em apoio financeiro serão usados para manter o governo ucraniano à tona. No entanto, a maioria do pacote será destinada ao reabastecimento dos estoques militares esgotados dos Estados Unidos, o que levará anos para ser concluído, e para financiar as operações mais amplas dos Estados Unidos na região. O pacote não vai fechar a enorme lacuna entre a produção de artilharia, bombas e mísseis da Rússia e a da Ucrânia de seus apoiadores ocidentais, porque o Ocidente simplesmente não possui capacidade de fabricação para atender às enormes necessidades da Ucrânia. E será o caso por muitos anos, escreveu Bibi, acrescentando que os Estados Unidos têm falta de mecânicos e outros funcionários qualificados para novas fábricas. Os países ocidentais aumentaram seu apoio militar à Ucrânia depois que a Rússia lançou a sua operação militar especial em 24 de fevereiro de 2022. Desde então, milhares de mercenários de mais de 60 países chegaram à Ucrânia, disse o Ministério da Defesa russo em janeiro de 2024. Ao menos 11 países vão violar as regras de déficit da União Europeia anti-gastos com defesa, diz mídia. Países como a Polônia devem pressionar o bloco europeu para se isentar de procedimento para estados com déficits excessivos, justificando seus expressivos gastos com defesa em meio a tensões geopolíticas enfrentadas na Europa. De acordo com o Financial Times, ao menos 11 países da União Europeia devem ser repreendidos pela Comissão Europeia por gastos excessivos do governo, assim que as novas regras fiscais entrarem em vigor este ano. Ainda em 2023, países como Polônia, França, Itália, Bélgica, Espanha, República Tcheca, Romênia e Eslováquia registraram déficits orçamentários superiores ao limite de 3% do PIB permitido pelas regras da União Europeia. A Comissão deve determinar caso a caso. Em junho, se vai lançar os chamados procedimentos de déficit excessivo, que podem ser traduzidos em multas para membros plenos e queda de confiança aos não pertencentes à zona do euro. Segundo a apuração, é quase certo que França, Itália e Bélgica, cujos déficits excedem os 3% do PIB, e não planejem regressar ao cumprimento nos próximos anos, sejam sancionados. Estas regras fiscais foram suspensas durante a PAN C-19 e estão sendo retomadas agora após algumas reformas, incluindo cláusulas que dão mais margens de manobra para investimentos em defesa. As novas regras foram reforçadas pelo Banco Central Europeu, que afirmou que poderia excluir países do seu novo, mas não testado programa de compra de títulos, se não agir de acordo com as recomendações da União Europeia. Apesar de cada caso precisar ser avaliado individualmente, a Polônia tem os maiores gastos com defesa, 3,9%, entre os países da OTAN, superiores aos dos Estados Unidos. Esta é uma situação extraordinária que deve ser considerada ao avaliar o procedimento de déficit excessivo de 5% do PIB. As novas regras fiscais da União Europeia são feitas para isso, disse o ministro das Finanças polonês, Andrzej Domański, ao Financial Times. No entanto, de acordo com as novas regras orçamentárias da União Europeia, o aumento do investimento governamental na defesa pode ser descontado, mas não as despesas recorrentes com a defesa. É provável que os países continuem a ser colocados nos EDP, mas que o ajustamento orçamentário que a Comissão vai prescrever no outono europeu seja menor. Coreia do
do Norte critica a política mesquinha dos Estados Unidos de oferecer mísseis de longo alcance à Ucrânia. Pyongyang vê de forma muito negativa o fornecimento de mísseis ATACMS a Kiev e disse estar certa de que o heróico exército e o povo russo repelirão qualquer armamento ou apoio militar de última geração. A Coreia do Norte condenou na segunda-feira, 29 de 4 de 2024, os Estados Unidos por enviarem mísseis táticos de longo alcance ATACMS à Ucrânia para serem usados contra a Rússia, escreveu a agência norte-coreana KCNA. A Casa Branca confirmou na semana anterior que os Estados Unidos enviaram um número significativo de projetos do seu sistema de mísseis táticos do exército para a Ucrânia para uso contra as forças da Rússia. Em resposta, um membro do Departamento de Assuntos Militares Estrangeiros do Ministério da Defesa da Coreia do Norte indicou que Washington, um assediador da paz, não pode mudar a maré da guerra com essa política mesquinha. Os mísseis de longo alcance oferecidos pelos Estados Unidos nunca farão a balança pender a favor da Ucrânia no campo de batalha. Apenas vão alimentar a imprudente histeria de confronto da clique fantoche do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, disse ele. Segundo o funcionário, os Estados Unidos tentam usar esses mísseis de longo alcance contra a Rússia em uma tentativa inútil de inclinar a balança de guerra. Os Estados Unidos nunca poderão derrotar o heróico exército e o povo russo com qualquer armamento ou apoio militar de última geração. China. Controle de exportação japonês de semicondutores pode afetar a cadeia de abastecimento global. O Ministério do Comércio chinês expressou séria preocupação com os planos do Japão de reforçar os controles de exportação no setor de semicondutores, instando Tóquio a corrigir sua trajetória. Nesta segunda-feira, 29 de 4 de 2024, Pequim expressou preocupação com as medidas de controle de exportação de semicondutores adotadas por Tóquio, argumentando que eles poderão afetar o comércio entre empresas chinesas e japonesas e prejudicar a estabilidade na cadeia de abastecimento global. Percebemos que o governo japonês anunciou planos para impor controle de exportação de semicondutores e outros produtos relacionados a semicondutores. A China está expressando séria preocupação, diz o comunicado do Ministério. As medidas propostas podem afetar seriamente o comércio normal entre as empresas chinesas e japonesas e perturbar a estabilidade da cadeia de abastecimento global, afirma o comunicado. O Ministério do Comércio insta o Japão a corrigir práticas erradas e manter conjuntamente a estabilidade das cadeias industriais e de abastecimento globais, afirmou também o comunicado. A China tomará as medidas necessárias para proteger resolutamente os direitos e interesses legítimos das empresas, acrescentou o comunicado. Em massa, a Bloomberg informou que os Estados Unidos estavam pressionando os aliados, incluindo a Holanda, a Alemanha, a Coreia do Sul e o Japão, para aumentar a pressão sobre o acesso da China à tecnologia de semicondutores. No início de 2023, os Estados Unidos, a Holanda e o Japão concordaram em reforçar os seus controles de exportação relativos ao envio de chips de alta tecnologia para a China, em apoio à estratégia liderada por Washington para impedir o acesso de Pequim a equipamentos de alta tecnologia. Problemas entre França e Alemanha vão permitir que seu projeto do tanque do futuro se concretize? Pergunta. A Alemanha e França assinaram um acordo que permite iniciar o desenvolvimento de um protótipo do novo tanque MGCS, que será a peça central da defesa terrestre de ambos os países. Contudo, apesar da assinatura do documento, as tensões entre as duas partes persistem e poderão impactar o projeto. O que é o MGCS? Pergunta. O tanque de batalha principal europeu, ou Sistema Principal de Combate Terrestre, pretende substituir o tanque de guerra francês Leclerc e o Leopard 2 alemão a partir de 2040. O veículo blindado será o centro de um sistema global composto por drones, mísseis e baterias de artilharia autônomas. Todos esses módulos serão conectados através de um sistema de combate em nuvem. O tanque será fortemente blindado para protegê-lo de ameaças, incluindo ataques de drones. Além disso, o tanque de guerra do futuro se beneficiará de importantes avanços tecnológicos, como a inteligência artificial. Isso ajudará as equipes a planejar, dirigir, coordenar o fogo e tomar decisões. Quem faz o que? Pergunta.
Inicialmente participaram do programa a empresa francesa Nexter e a alemã Krauss Maffei Wingman KMW. Ambas as empresas se fundiram em 2015 para formar a KNDS, que desenvolveria o tanque. No entanto, a chegada da gigante alemã Rheinmetall em 2019 desequilibrou a balança e causou atraso devido à diferença na distribuição de tarefas. Originalmente, a divisão era 50% entre Paris e Berlim, com a parte alemã dividida entre a Rheinmetall e KMW. No entanto, a Rheinmetall não está satisfeita com a sua cota e manifestou o desejo de aumentá-la. Ao final, os dois países definiram 8 elementos no programa: plataforma, armas convencionais, torre, canhão, armas inovadoras, armas de energia dirigida como lasers, sistemas de comunicação, sensores, simulação, proteção de tanque, infraestrutura associada. A responsabilidade por determinados componentes, especificamente a torre e o canhão, que tem sido amplamente debatido pelas partes, será compartilhada entre os fabricantes. No entanto, nenhum outro detalhe do elenco foi revelado. Quem lidera? Pergunta. A Alemanha lidera o programa, tanto militar como industrialmente. Esta decisão visa contrariar a posição dominante da Dassault no sistema de combate aéreo do futuro, outro grande projeto para criar um caça europeu de nova geração. Quem paga o quê? Pergunta. O programa é financiado igualmente pelos dois países, mas o orçamento total não foi definido. O custo da fase de pré-demonstração, conhecida como 1A, também não foi determinado, mas deverá ultrapassar 100 milhões de euros. No entanto, na Lei de Programação Militar 2024-2030 foi atribuída ao MGCS um orçamento de 500 milhões de euros. Noticia o canal francês BFM. Quem quer o que? Pergunta. Paris e Berlim não têm a mesma visão da finalidade do equipamento do veículo blindado do futuro. A França insiste na mobilidade do tanque para melhor responder às necessidades do seu exército, enquanto a Alemanha o vê como um sucessor do Leopard 2 para poder exportá-lo. Paris quer um canhão de 140 mm, enquanto Berlim prefere um canhão de 130 mm. Qual é o próximo passo? Pergunta. Uma vez assinado o acordo da primeira fase, os fabricantes KNDS e Rheinmetall deverão estabelecer a distribuição exata de responsabilidades e criar uma organização industrial específica. Os dois países se deram um prazo até o fim do ano para notificar os contratos aos fabricantes, tarefa atribuída a Berlim como líder do projeto. Segundo o ministro da Defesa alemão Boris Pistorius, este calendário é muito ambicioso, além dos atores principais, dezenas de empresas participarão do programa. O projeto também poderá contar com a chegada de novos parceiros, nas palavras do CEO da KDNS, Frank Hall. Espanha, Itália, Noruega, Polônia, Suécia e Reino Unido demonstraram interesse em aderir ao tanque do futuro MGCS.